O curso Aula de Português está começando agora a sua 10ª unidade. Já tratamos de 10 assuntos, todos eles relevantes para as provas de concurso público. Já fizemos 64 aulas. E agora, aí na sua tela, estamos começando a primeira aula dessa unidade, que na verdade é a aula de número 65. Nós vamos agora sistematizar os termos da oração. É claro que quando falamos de concordância, já falamos de sujeito. Quando falamos de regência, já falamos de objeto direto e objeto indireto. Quando falamos de pontuação, já falamos de adjunto adverbial. Ou seja, ao longo das unidades, nós fomos usando esses conceitos porque todos eles têm a ver com essa parte da gramática chamada sintaxe. Mas aí, algumas questões de prova cobram a chamada análise sintática. Então, começando agora, mais uma unidade, aquele meu pedido, aquele meu conselho. Antes de começar a assistir às aulas, baixe o PDF, tem o PDF impresso, que aí você evita de ter que ficar copiando muita coisa, e você pode fazer anotações complementares que eu faço no quadro, no próprio PDF que você baixou. Tá certo? Ou se você preferir copiar, cada um tem o seu sistema, óbvio que está valendo. Como eu sempre faço, eu começo cada aula com um fragmento de texto que caiu num concurso do ano em que eu estou gravando este curso. Olha aí na sua tela. Refugiados climáticos, uma realidade brasileira. Compreender os processos migratórios no Brasil tem sido objeto de pesquisadores da área ambiental, especialmente de mudanças climáticas nos últimos anos. O que antes era praticamente creditado a questões estritamente socioeconômicas, hoje já tem uma análise mais aprofundada. Os deslocamentos humanos ou processos migratórios ambientais têm ganhado uma atenção especial. Um contingente da população já é definido como migrantes, deslocados, refugiados climáticos ou ambientais, um conjunto de terminologias que está sendo construído internacionalmente, pois ainda não há uma definição oficial no direito ambiental. Porém, o que é certo por aqui é que uma significativa parte deles provém da região nordeste do país. A proposta é que deixem de ser invisibilizados nesse contexto nas estruturas burocráticas. Bom, não é um momento da aula de falar de texto, mas quando você tem aí um texto que fala sobre o próprio título, Refugiados Climáticos, e define uma realidade brasileira, todo texto que trata de um aspecto temático da conjuntura social, econômica, política, climática, comportamental, seja do Brasil ou seja do mundo, é um texto de natureza dissertativa. Aliás, o texto dissertativo é o texto que mais cai em prova. Agora vejam aí na tela. Eu coloquei alguns verbos em verde, na linha 1, o tem sido, depois o era e assim por diante, e grifei alguma coisa. Na verdade, tudo que está em verde representam verbos, e tudo que está grifado tem a ver com o tema da aula de hoje, que é o primeiro termo da oração. Eu volto a essa tela no final da aula. Tá? A gente chama de termos da oração o objeto de estudo da análise sintática. Então, quando se fala em fazer análise sintática, é você descobrir qual é a função que cada palavra ou qual é a função que cada termo tem nessa oração. E aí, a gramática divide os termos da oração em 3 grupos, aí na tela. O chamado termos essenciais, o chamado termos integrantes e o chamado termos acessórios. Então você está vendo aí que o termo essencial é quando a estrutura da oração é feita em torno deles. Vem cá. O que é essencial é uma coisa que não pode faltar. A água é essencial à vida. Então, por exemplo, você vai fazer análise sintática de uma oração. Ao longo de outras aulas aqui do curso, eu já te disse que oração é um enunciado que tem verbo. E
Em torno do verbo se articula, por exemplo, o predicado da oração. Então, o predicado é um termo essencial. Não precisa esquentar. Está na hora de falar de predicado ainda. Eu só estou pensando alto aqui. Depois nós vamos anotar tudo na tela. Os chamados termos integrantes completam o sentido de outros termos presentes na oração. Então, vem cá. Quando eu falei com você de regência, eu disse que a regência é a relação entre um termo e o seu complemento. Todos nós precisamos. Você vai perguntar, precisamos de quê? Então, de saúde é um termo que completa o precisamos. Então, esse termo que completa é um termo integrante. E na tela, o chamado termo acessório, quando a sua remoção não prejudica o sentido da oração. Igual um carro. Claro que um carro com ar-condicionado é muito bom, mas o ar-condicionado é um acessório. Porque se você tira o ar-condicionado, o carro continua andando. O carro não anda sem embreagem. O carro não anda sem volante. Então, volante e embreagem são essenciais. Mas o vidro elétrico é o acessório. Então, nós vamos falar desses termos ao longo dessa nossa 10ª unidade. Então, os dois termos essenciais de oração, vamos lá na tela, são o nosso objeto inicial, né? Eles servem de base para construir qualquer oração. Então, se eles são imprescindíveis, é por isso que eles são chamados de termos essenciais. E eles são dois, o sujeito e o predicado. Então, vem cá. Toda frase se articula em cima de dois termos essenciais, o sujeito e o predicado da oração. Então, sempre que eu tiver um sujeito e um predicado, eu tenho os dois termos da oração. Então, o que é o sujeito? Vai lá na tela. O sujeito, ele é aquele alguém, quando se trata de uma pessoa, ou é alguma coisa, quando se trata de um objeto, sobre a qual a gente declara uma informação qualquer. Então, observem que você está vendo aí na primeira frase. Uma pessoa ligou, mas não quis se identificar. Eu grifei o verbo, ligou, que está no singular. Quando eu falei com você de concordância, eu disse que um verbo fica no singular quando o sujeito é singular. Então vejam aí na tela. Uma pessoa é o sujeito da oração. Cuidado para você não cair naquela história que você tem como vício, que às vezes você aprendeu assim, sujeito é aquele que pratica uma ação. Não. Anote essa frase aqui. A modelo estava deslumbrante. Quando você coloca que a modelo estava deslumbrante, o verbo da frase é o verbo estar. Esse verbo está no singular. Se ele está no singular, é porque o sujeito, de acordo com a concordância, é singular. É a modelo. Então, se eu tenho um sujeito singular, o verbo é singular. Eu não posso dizer que a modelo é quem está praticando uma ação verbal. Porque ao dizer que ela estava deslumbrante, isso não é praticar uma ação, isso é um estado. Então, eu estou falando alguma coisa a respeito da modelo. Então, a modelo é o sujeito. Tirado o sujeito, o que sobra é o que se chama predicado. Então, na verdade, o predicado, ele vem a ser a declaração sobre o sujeito. Seja essa declaração uma ação que o sujeito praticou, ou seja essa declaração um estado que esse sujeito pode ser caracterizado. Na tela. O sujeito, ele pode ser de dois tipos. Existe o que a gente chama de sujeito determinado e o que a gente chama de sujeito indeterminado. Uma segunda classificação, tem o sujeito que é simples ou o sujeito que é composto. E ainda, uma terceira base, tem a frase que o sujeito não existe. E essa é meu primeiro incômodo. Se a gramática diz que sujeito é um termo essencial, significa que não pode faltar sujeito. Como então que tem oração que não tem sujeito? Se o sujeito é essencial, como é que tem frase em que inexiste o sujeito?
Você está vendo por que às vezes você fica revoltado e fala, está vendo, professor, por isso que eu não aprendo português? Realmente isso aí não é uma coisa muito conveniente. Bom, mas a primeira base, vejam só. Eu disse aí que nós temos sujeito determinado ou indeterminado. Eu vou saber se ele é determinado ou não, se eu posso ou não identificá-los. Então, por exemplo, se eu identifico um sujeito, eu posso determiná-lo. Então, ele é o que a gente chama de um sujeito determinado. A Ana acabou de chegar. Isso que está em azul, a Ana, é quem é referido. Eu fiz uma declaração sobre quem? A Ana. A expressão verbal é acabou de chegar. Quem que acabou de chegar? A Ana. Então, se eu estou enxergando a Ana, isso é um sujeito determinado. Na tela. Quando se diz assim, o sujeito é indeterminado, é porque eu não tenho como identificá-lo. Como é que eu posso não identificar? Vejam só. Estão chamando aí a porta. Você está vendo estão chamando, que é um verbo. Em cima, o acabou de chegar, era um verbo, mas tinha Ana. Pode olhar aqui dessa frase 2, eu não falei quem é que estão chamando. Aliás, às vezes tem alguém chamando a porta, você ouve um som, mas você não sabe quem é. Não está escrito. Então, o sujeito determinado tem que estar escrito. O sujeito indeterminado não está escrito. Prosseguindo. Então, quando esse sujeito é determinado e eu posso identificar, olhando a forma verbal, a gente chama isso aí de sujeito subentendido ou oculto. Oculto é o que está escondido. Mas eu posso subentendê-lo. Por exemplo, agir conforme suas orientações. Não está escrito eu agir. Mas não pode ser nós agir. Não pode ser eles agir. Não pode ser você agir. Se só pode ser eu agir, então o sujeito está subentendido. É isso que se chama sujeito oculto. Ele ficou escondido, né? Por exemplo, a gramática também diz que quando o sujeito é claro, ele pode ser simples ou composto. Mas antes disso, vem aqui. Tem uma coisa que me incomoda muito. Olha só. Anotem isso aí num cantinho. Sujeito não explícito. Sujeito não explícito. Dá uma olhadinha comigo aí na tela. No segundo exemplo que eu coloquei, estão chamando aí a porta. Poderia ser eles estão chamando. Só que não apareceu. Então, isso aí eu classifiquei como indeterminado. Olha aqui, ó. Sujeito não implícito. Convidaram meu filho para o time. O verbo convidar está no plural. Convidaram. O sujeito não está explícito, ele está subentendido. E aí, quem convidou, não pode ser eu convidaram, não pode ser nós convidaram, só pode ser eles convidaram. Todas as vezes que eu tiver um eles, isso aqui a gramática chama de sujeito indeterminado. Eu não estou determinando quem foi. Tá? E ele é não explícito. Olha na tela. A última frase eu coloquei assim: agir conforme as suas orientações. E aqui, vem cá. Eu disse que agir só pode ser eu. Se eu falo assim, compraremos comida para o almoço. Então, quando eu falo compraremos comida para o almoço, o sujeito não apareceu, mas não pode ser eles mais. O sujeito aqui só pode ser nós. E aí é que vem uma coisa que me incomoda de novo. Porque que ele é não explícito, ele é, como o de cima. Só que aqui é indeterminado
E aqui é o tal do sujeito oculto ou subentendido. Porque olha na tela mais uma vez o que eu escrevi copiado da gramática. Na última observação. Quando o sujeito determinado pode ser facilmente identificado pela sua forma verbal, ocorre sujeito subentendido oculto. Tá bom, vem cá. Eu sou capaz de me identificar perfeitamente. Eu. Nós também, sou eu mais alguém. Eles. Por que eu não estou dizendo que isso pode ser identificado facilmente? Eu acho que pode. É porque, na verdade, o sujeito não explícito, se ele for de terceira pessoa do plural, ou se ele for das outras pessoas, ele tem um comportamento diferente. Quando ele é da terceira pessoa do plural, a gramática fala que é indeterminado. Nas outras, ele é oculto. Você só vai se preocupar com essa definição dependendo da banca de concurso que você vai enfrentar. Tá? Não é toda a banca de concurso que cobra a análise sintática de você identificar termo, não. Tá? Mas cuidado. Você que faz prova, que cobra esse tipo de coisa, e você que começar a fazer questão na internet e começar a descobrir que a banca A ou B ou C cobra isso aí, é importante que você, então, tome cuidado para que você não, digamos, fique boiando e confunda uma coisa com a outra. Tá bom? Agora sim, na tela. A outra classificação eu falei de sujeito simples e sujeito composto. E aí, quando a gente fala de sujeito simples ou composto, para saber a definição de um ou outro, nós temos que saber quantos núcleos, ou seja, quantos termos importantes esse tipo de sujeito tem. Núcleo é a palavra principal, é a informação básica. E na tela, quando eu tenho um núcleo e esse núcleo aparece, o sujeito é determinado e simples. Os livros estão na prateleira. Estão é um verbo plural. Então, o sujeito é plural. Os livros. Claro que a palavra livros é a palavra principal. Então, coloque aí a seguinte observação. Núcleo de sujeito normalmente é um substantivo. Quando eu falar os livros estão na prateleira, a palavra livros é um substantivo e a palavra livro sendo um substantivo, ela é considerada o núcleo do sujeito. Só tem um substantivo, então o sujeito é simples. Na tela. Quando você tem aí dois ou mais núcleos, eles são sujeitos que estão aparecendo, determinados e compostos. O caderno, 3 lápis e uma borracha estão na mochila. Estão é um verbo que está no plural. Então qual é o sujeito? O caderno, 3 lápis e uma borracha. O que nós temos aí? Caderno, substantivo. Lápis, substantivo. Borracha, substantivo. Tem 3 substantivos. Então, se tem 3 núcleos, é um sujeito composto. Outra coisa, esse substantivo não pode ser preposicionado. Sujeito é um termo que não tem preposição. Então, por exemplo, quando eu falo assim, a casa de bonecas foi presente do avô. Então, quando eu falo a casa de bonecas foi presente do avô, isso aqui é um verbo que está no singular. Então, se o verbo está no singular, o sujeito da frase é singular. Qual é o sujeito? Isso aqui, ó, a casa de bonecas. Observem que isso aqui é uma expressão. A palavra casa é um substantivo. A casa. A palavra bonecas é um substantivo. As bonecas. Mas aqui, esse aqui é o núcleo. Por quê?
é um substantivo que está sem preposição. Aqui não, ó. Antes da palavra bonecas eu tenho a preposição de. Então, esse termo aqui, se ele é preposicionado, significa dizer que ele não é o núcleo. Então, se eu tenho um núcleo só, esta frase aqui, ela tem sujeito simples. Então, o sujeito é simples sempre que eu tiver apenas um único núcleo. Cuidado para você não achar que tem dois substantivos e que é sujeito composto. Tá bom? Na tela. Está dizendo aí também que o sujeito, né, pode ser um sujeito inexistente, né, ou seja, uma oração que não tem sujeito. E aí, está um calor. Você está observando que tem um verbo estar. Estar é do verbo estar, mas não é ele que está um calor. Não sou eu que estou um calor. Não tem como colocar uma pessoa, uma coisa, para falar. Está calor é uma frase que exprime um fenômeno da natureza. E aí, eu quero que você acrescente o seguinte. A chamada oração sem sujeito, a chamada oração sem sujeito, ela tem aquilo que a gramática chama de verbo impessoal. Eu falei com vocês disso aí quando nós falamos de concordância verbal. E aí, o verbo impessoal tem, vou lembrar para vocês aqui, um deles. É o verbo haver. Isso é importante que você saiba de cor para você fazer as suas provas de concurso. Quando indica existir ou quando indica ocorrer. Aquele verbo que eu falei que não tem plural, né? Então, aqui, ó, houve aplausos em excesso. Quer dizer, aconteceram aplausos em excesso. Por isso não é houveram. O verbo haver não tem plural. Outra coisa, o verbo fazer. Nós falamos disso na aula de concordância também. Mas não é fazer de executar. É o fazer que indica tempo ou é o fazer que indica temperatura. O tempo é o tempo que já decorreu. É o tempo que já passou. Então, eu diria, por exemplo, fez 2 anos que ele morreu. Quer dizer, já transcorreram 2 anos. Fez 2 anos. Observe que não é fizeram e nem houveram. O verbo impessoal, já falamos disso na concordância e estou colocando aqui agora. Obrigatoriamente, o verbo impessoal, ele deve ser usado sempre no singular. Tá certo? Então tem aí o verbo haver e tem aí o verbo fazer. E também, quando indicar fenômenos da natureza. Todo verbo que indica fenômeno da natureza é um verbo de oração sem sujeito. Chover, nevar, trovejar, relampejar e assim por diante. Agora vamos pegar lá na tela o texto que eu coloquei lá no início dessa unidade. Então, esse texto que a gente colocou no início, eu destaquei na linha 1 o tem sido. Se o tem está sem acento, é porque ele é singular. O que tem sido objeto? Compreender os processos migratórios do Brasil. Tudo isso que eu grifei é o sujeito do tem sido. Mas observem, vejam aí, naquilo que eu grifei, que tem um verbo compreender. Já disse a vocês aqui várias vezes que todo enunciado que tem verbo se chama oração. Esse não é sujeito simples, não é sujeito composto, não é sujeito oculto, não é sujeito indeterminado, não é oração sem sujeito. É um sujeito oracional. É como se eu dissesse, a compreensão dos processos migratórios tem sido objeto. Então, puxe uma setinha aí e escreva sujeito oracional. Na tela. Na linha 3, tem o era.
O que era praticamente creditado a questões? Essa expressão, o que? O que era? Vem aqui. Esse o que poderia ser assim. Isso era creditado. Esse o, na verdade, não é um artigo. É um pronome demonstrativo. Aquilo que era antes creditado. Eu escrevi agora há pouco que normalmente o núcleo do sujeito é um substantivo. Mas o núcleo pode ser um pronome. O que era, aquilo que era. Ele saiu de casa. O sujeito é ele, um pronome. Tá? Então coloque aí esse o que como sujeito. Na tela. Na linha de baixo. Tem o tem ganhado. Tem um acento circunflexo, é plural. Quem é que tem ganhado uma atenção? Os deslocamentos humanos ou processos migratórios ambientais. Está aí um sujeito composto. Sabe por quê? Vem aqui. Você vai circular aí, ó. Deslocamentos, é o primeiro núcleo. Os deslocamentos, substantivo sem preposição. E depois processos. Os processos. Tanto deslocamentos quanto processos são substantivos que não têm preposição. Por isso são substantivos núcleos. Se tem dois núcleos, sujeito composto. Tá bom? Na tela. Está sendo construído. Quem é que está sendo construído? Um conjunto de terminologias. Ué, professor, mas terminologias não é plural? Mas espera aí. O núcleo é conjunto. Um conjunto. Primeiro substantivo sem preposição. Terminologias tem a preposição de terminologias. Então não é o núcleo. O verbo concordou com o núcleo do sujeito. Esse é um sujeito simples. Só tem uma palavra que é um substantivo sem preposição. Na tela. Você está vendo mais para frente aí, ó. Provém. Quem provém da região Nordeste? Uma significativa parte deles. Isso aí, meu amigo, é um sujeito simples. Porque o núcleo é parte. Ué, professor, não é significativa, não? Não. Significativa é um adjetivo. Parte significativa. Parte representativa. Parte irrelevante. Então, parte é o único substantivo sem preposição. E, finalmente, na tela, o último verbo é o verbo ser. O que é que deixem? O sujeito é a proposta. A proposta é. Aliás, só tem um substantivo proposta. Isso quer dizer que o sujeito é um sujeito simples. Então, a nossa aula de hoje foi para definir o que é termos da oração, integrantes, acessórios e os que não são tão essenciais assim, e falar um pouquinho de sujeito. Na próxima aula, na tela, vai ser a aula 66, nós vamos falar também sobre termos de oração, e aí nós vamos dar o prosseguimento. Tá bom? Grande abraço e até lá.